Bom dia, pessoas maravilhindas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se porventura você apertar o play depois da meia-noite, né? Um beijão pra você de A a Z. O meu nome é Helena Moraes e hoje eu gostaria de bater um papo com você, né? De ter um tete a tete com você dentro da realidade que nós estamos passando, né? Eu quero dizer para você, agora que já passou as eleições, agora que nós estamos nesse grande impasse, eu quero deixar algumas coisas esclarecidas aqui, porque eu tenho visto muita confusão, sabe? Eu tenho visto muito, sabe? É muita falação em volta de crentes e de cristão. Porque, como você sabe, e como eu sempre digo, tem uma enorme diferença de crente e de cristão. Como você sabe, eu sempre digo que crente até o diabo é. Ele crê e treme na presença do Senhor. E a palavra de Deus me diz que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará diante do Senhor, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, né? Porventura, esse vídeo caiu agora, né, nas mãos de uma pessoa que acha que Deus é tudo em tudo, né? Deus está nessa planta, Deus está na banana, Deus está numa pedra, Deus... Tem pessoas, eu costumo dizer que tem doido para tudo. Tem pessoas que acreditam assim, né? Eu acredito no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, que formou a mim e formou você, e que nos colocou nesse planeta abençoado, né? Nós sabemos ao longo do tempo que nós estudamos que nós somos cercados de muitos planetas, todos criados por Deus, e Ele escolheu a terra e deu aos seres viventes e colocou o homem para ter domínio sobre tudo, né? Eu costumo ver muitas coisas a respeito de animais, de homens, de capturas, de animais selvagens. Então, Deus deu para o homem, sabe, o domínio de todas essas coisas. E Adão, o nosso primeiro pai, ele nomeou todos os animais silvestres, terrestres, aquáticos, todos, né? E às vezes eu fico pensando quanta inteligência, né? Faltou sabedoria em uma parte, mas como esse homem, como Deus nos criou com tamanha inteligência. Veja bem, como alguns sabem, pessoas que me seguem aqui, me seguem no Instagram. Gente, quando eu falo do meu Instagram, é porque eu não posto lá todo dia. Eu posto lá alguns vídeos que eu gravo em outra plataforma. Eu posto foto das minhas famílias, então não tem nada demais lá, né? O que eu falo aqui, eu falo lá também. Mas eu tenho as redes sociais, eu tenho Face, eu tenho Instagram, TikTok, Kawaii, e eu costumo falar nessas plataformas, e eu tenho visto, sabe, uma mistureba de pessoas anátemas. Você sabe o que é anátemas? Maldito, amaldiçoado, né? Um monte de pessoas, de crentes anátemas, falando cada coisa. Eu tenho visto cada profecia, pelo amor de Deus, sabe? E se você me perguntar, Helena, você não acredita em profecias? Nessas, jorrando da rede, cada um mais doido do que o outro, falando cada coisa que não tem nada a ver com palavra? Não acredito, não. Eu não acredito que uma pessoa senta na frente de um aparelho de telefone, assim como eu estou sentada, para ficar profetizando para A mais B que Deus está lutando a sua causa, que essa batalha que você está passando, Deus já venceu, que você vai receber uma bênção muito grande. Gente, enquanto vivermos aqui, nós vamos ter dia maus, dia bons, dia maus.
entendeu? Eu aceito qualquer palavra, sabe? Quando, olha, eu vou só dar um testemunho aqui. Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, né? E câncer sempre foi, pra mim que já tenho uma idade mais avançada, sempre foi uma palavra que meus avós não permitiam nem que falasse o nome dessa doença, porque era uma doença maligna, né? E elas falavam assim, ó, fulano tá com aquela doença. Eles não falavam câncer, né? Então, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, eu lembro que eu tinha saído da minha casa para ir até o hospital para marcar, né? Para ele, com as papeladas dele, para marcar no hospital, pra gente ser conduzido a outro hospital em BH. E eu tava tão desorientada, sabe? Isso já faz uns 14 anos, né? Uns 14 anos, isso. E eu tava andando pelas ruas com os papéis na mão e chorando, gente. Chorando, sabe? Mas não é chorando rano, não. As lágrimas caíam, eu limpava. Quem não estivesse perto de mim não ia ver que eu tava chorando. De repente, um moço me chama. Falo moço porque é bem mais novo do que eu. Agora ele deve estar com uns 35. Então, naquela época, era um moço jovem, era um moço, sabe? Mas um moço cristão. Ele falou comigo assim, olha, oi, eu nunca tinha visto o cara não era daqui de Itaúna, ele tinha vindo naquele dia para olhar um cômodo, para alugar, para abrir uma igreja. Ele não sabia nada de mim, nem eu dele. Ele não era daqui da cidade. Ele me parou e falou comigo, só Deus manda te falar que seu pai não vai morrer. Gente, não tem como não acreditar numa palavra profética dessa. Seu pai não vai morrer dessa doença, sabe? Eu lembro que eu fiquei petrificada, sabe? Eu fiquei petrificada e levei meu pai a ter tratamento. O Senhor o curou, entendeu? Hoje meu pai fez 5 anos agora em outubro que meu pai faleceu. Depois disso meu pai viveu mais de 7 anos em perfeita saúde, né? Ele teve complicação na diabetes, né? Porque meu pai era muito teimoso e a gente também não sabia. A gente não entendia muito desse negócio de diabetes, não, sabe? Então, diabetes é uma morte silenciosa, assim como a pressão alta é uma morte silenciosa, né? Então, gente, eu acredito em profeta sim, mas isso que a gente tá vendo, essa mulherada sentada, não conhece Bíblia, não conhece palavra, e fica soltando, jogando no bicho com a fé dos outros, e um monte de alienados que não conhece Bíblia, acreditando nisso, sabe? Eu quero dizer pra você, agora que a eleição passou, eu sou da direita. Ah, mas você apoia um homem que faz arminha com a mão. Ah, você apoia um genocida, né? Eu tive que procurar o que é um genocida, né? Porque aí eu vim a ver que é por conta que na pandemia ele ficava imitando pessoas com falta de ar, uma série de coisas, sabe? Porque quando a pessoa tem uma mente ruim, ela foca naquilo que é ruim. E quem cortava as partes e jogava na mídia era a oposição, era a esquerda, sabe? E se você é da esquerda, você me desculpa. Se você não tem conhecimento de Deus, ou se você tem conhecimento de Deus, você precisa rever os seus valores, sabe? E esse governo ganhou porque o povo teve o governo que merece. O povo merece um ladrão na república, merece um corrupto, merece. O povo merece isso. Escolheu isso. Soltaram Barrabás, fizeram a mesma coisa. Mas eu não estou aqui para jogar praga no governo, porque a Bíblia me diz para me respeitar, entendeu? Então eu tenho que respeitar esse governo, sabendo que Deus está do nosso lado. Presta atenção. No meio dessas redes tudo, dessa coisa toda, dessa lama tudo que vem, a gente tem visto, né? A gente vê muitas, mas muitas mentiras. Quem é o pai da mentira, gente? O diabo. Agora eu quero
algumas coisas que talvez você não prestou atenção. Eu volto a confirmar para você o que está escrito dentro da palavra: de uma fonte não corre água doce e água salgada ao mesmo tempo, não. Ai, mas o genocida matou-nos. Olha, eu não estou aqui defendendo a pessoa do senhor ainda presidente Jair Bolsonaro, não. Mas os princípios que ele defende é aqueles que eu creio, sabe? Deus, pátria, família. Eu acredito nisso, sabe? Eu, Helena Moraes, sei que existe pessoas homossexuais. Eu ficar aqui descendo malho nelas, eu não vou acrescentar nada na minha vida e posso até levar um deles ao suicídio, né? Porque a maioria deles são mal resolvidos, sabe? Eles gritam que as pessoas não aceitam eles, mas nem eles próprios aceitam essa condição, porque o pecado, ele grita dentro da gente, sabe? Então eu não tô aqui, eu tô aqui para mostrar o amor de Deus, sabe? Deus ama todas as pessoas, né? Eu acredito que quando uma pessoa diz que nasceu num corpo errado, ela tá chamando Deus de mentiroso, que Deus faz coisas erradas. E eu não acredito assim, porque Deus é perfeito em tudo que faz, sabe? O Senhor mandou uma pandemia sobre o mundo. Ele permitiu essa pandemia que está voltando. O Japão já está infestado de pessoas com Covid, né? São Paulo já está começando a determinar que todas as pessoas usem máscara. Eu vejo reportagem, né? Agora, se for mentira, o problema é Deus, que passa aqui na minha televisão é isso, entendeu? Então, como que eu vou chamar uma pessoa que governou um país com a mídia inteira contra ele, dentro de uma pandemia em que mandavam as pessoas ficarem em casa, que a economia vinha depois, e mesmo assim, no meio de uma derrocada total, no meio de um caos total, esse governo superou a roubalheira que o nosso país estava vivendo há anos e que era visto no outro. Hoje o deboche é maior, né? Porque hoje todos os países debocham do nosso país pela situação atual em que ele se encontra. Vai melhorar, Helena? Acredito que não. Jesus está voltando. Ele não prometeu mar de rosa para mim, nem para você, né? Então veja bem, eu defendo os princípios. Eu não ando de mão dadas com macumbeiro. Eu não faço macumba, sabe? Eu não mato animais, eu não sacrifico crianças. Eu não faço aborto, eu não sou a favor do aborto. Eu não sou a favor a nenhum tipo de droga. Eu sou a favor, sim, que o cidadão de bem, sabe? Tenha arma, sim. Ai, mas misericórdia. Oi, se você lê Bíblia, sabe? Todos aqueles guerreiros não venceram batalha dançando funk, não. Sinto te informar, sabe? Todos eles eram treinados para a guerra, então fica esperto. Fica esperto. Sabe, não sei se foi ontem ou anteontem, um rapaz foi assassinado, sabe, no ponto do ônibus, no ônibus, por um marginal. E quando abriram a mochila da vítima, a marmita dele de comida estava lá dentro. Sabe por quê? Ah, mas se ele tivesse arma, Helena, não, ele ia morrer do mesmo jeito, concordo. Mas se as leis desse país não facilitassem para que pessoas que tenham um passado sujo tomem frente desse país, a bandidagem não estaria tão no controle de tudo, sabe? Porque se as leis desse país fossem leis onde que menores, já que pode escolher quem rege a nação, já que pode matar por conta de um celular, já que pode estrupar, já que pode assassinar pai de família, ele
deveria saber que também existe prisão perpétua. Vai passar o resto da vida com 16, 14, 15 atrás das grades. Por que não é seu filho, Helena? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui fala pra mim que ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Isso não quer dizer que não tenha cristão que esteja passando dificuldade com seu filho que entrou com a bandidagem, mesmo eles tendo sido criados num ambiente cristão. Sabe? Isso pode acontecer? Pode. Ele pode estar matando, infiltrado com PCC, infiltrado com todo tipo de criminalidade, mas se ele tiver correção de um país sério, sabe? Ele vai ter um encontro com Jesus, ainda que esteja atrás das grades, vai estar livre do inferno, porque a possibilidade dele conhecer Jesus e mudar de vida é muito grande, sabe? É esses os valores que eu prezo. Eu não ando. Você já viu o que essas feministas fazem? Elas tiram a roupa, elas vão com tudo quanto é tipo de moralidade para o centro de uma cidade. Eles introduzem crucifixo, que é símbolo da Igreja Católica, é um símbolo cristão, né? Não só da Igreja Católica, quantos crentes eu dei de presente para minha filha um cordãozinho de ouro com um crucifixo. A cruz, é na cruz que está a minha salvação. Eu sei que tem religiões que não gostam de adereços nenhum, mas aonde eu estou não tem esse problema, sabe? Introduzem essas cantoras podres que servem o diabo descaradamente, que se manifestam em cima de palcos de show, sabe? Gritam com uma boca podre imunda que Jesus é gay. Se junta com o homem que vai dirigir o país, fazendo tudo quanto é tipo de votos para demônios e achincalhando, arrastando o Jesus deles, né? Porque, meu Deus, não se deixa arrastar daquele jeito, não. Pela uma avenida nojenta, suja, consagrada a Satanás num carnaval, arrastando, o demônio arrastando ele pelas ruas. Gente, eu, com 40 anos que eu sirvo a Jesus, eu vou me aliar a esse povo? Tá. Aí, pra ficar mostrando que é bonzinho, nomeia-se Kleber Lucas pra ser, não sei o que tem lá, ele é uma coisa lá. Diz que ele tá representando os crentes, porque aquele homem não representa não. Aquele homem acende uma vela pra Deus e outra pro diabo. Ah, mas ele ganhou o Grêmio Latino, ele pode ter ganhado até o Globo de Ouro, entendeu? Ele pode ter ganhado o Oscar. Pra mim, ele é pobre, nu, desvalido e sem Deus. Ele não é um pastor que representa o povo cristão, não é. Aí pegou outro cantorzinho lá, que eu nunca tinha visto falar, diz que são os crentes que estão representando nós. Oi, me mira e me erra. Nos mira e nos erra, sabe? Porque nós somos representados por homens e mulheres que temem a Deus. Aí todo mundo junta nesse desespero. Gente, nós não perdemos nada não, nós somos maioria no Senado. O diabo vai se levantar? Vai. Mas te prepara para ver Faraó cair. Te prepara, sabe? Essa nação, eu não vou falar igual se estou, não, Deus é brasileiro. Povo mais tapado. Mas essa nação está no coração de Deus, assim como todas as nações. As nossas crianças estão no coração de Deus. Você está achando mesmo que essa raça vai passar por cima da metade da nação brasileira, sabe? Porque todo mundo sabe que essa eleição foi uma falcatrua só.
Mas mesmo ele estando no poder com falcatrua, sem falcatrua, você acha mesmo que nós vamos permitir que eles venham poluir a mente das nossas crianças, que eles vão mesmo falar para as nossas crianças dos 3, né, que com 3 anos já tá entrando para a escolinha, que eles têm que rever que eles não é homem, que eles não é menina, que eles não é menino? Vocês acham mesmo? Você acha mesmo que a maioria do povo cristão vai aceitar isso? Oi, o Senhor peleja pelo seu povo, sabe? O Senhor peleja pelo seu povo. Mais uma vez voltando no governo do então ainda presidente, o senhor Bolsonaro. Além de toda a pandemia em que a Globo fixava para quem quisesse ouvir, fique em casa porque a economia nós vemos depois. Eu vou te falar uma coisa, meu marido não pôde ficar em casa, ele saía para trabalhar. O meu filho trabalha numa multinacional, não pôde ficar em casa, ele tinha que trabalhar. Os meus genros também não ficaram em casa, tiveram que trabalhar. As minhas filhas tiveram que sair para trabalhar. Eu ia para casa da minha filha para ficar com os meus netos, para ela ir trabalhar, sabe? Ninguém pode ficar em casa, que economia a gente vê depois, não. Mas aquele moço camelô que vende as coisas numa barraca, ele teve que ficar em casa porque eles apreendiam as coisas deles na maior covardia, sabe? E ele não tinha o que comer. O Brasil também nesse tempo se mostrou a solidariedade, né? Como que as pessoas se doam. O meu país é um país de pessoas abençoadas que ama doar, né? Tivemos no ano passado, numa época dessa, as chuvas estavam varrendo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sabe? O governo Bolsonaro pegou as maiores catástrofes climáticas que houve no país e a situação da pandemia. E para fechar com chave de ouro, a guerra da Rússia, né? Onde todo mundo postava o preço do gás, do feijão, do arroz, sabe? Da carne. Meu marido trabalha todos os dias num carro, sabe? Esse carro leva ele para o trabalho, traz ele do trabalho, nos leva para passear, nos leva para ver meus netos, buscam os meus netos, né? Nós passeamos junto. Ele não ficou nem um dia onde a gasolina estava quase R$8. Ele não ficou um dia com o carro parado porque não tinha gasolina. Por quê? Porque o Senhor cuida dos seus. Os meus genros foram trabalhar. Toda a minha família teve Covid. Toda a minha família. Toda. Quando eu falo minha família, aqui da minha casa. Meus filhos, meus netos, meu marido, meu filho. A minha casa não é um barraco, mas também não é uma casa que pode se isolar. Meu filho teve Covid, sabe? Eu já tinha tido Covid. Ele teve Covid, teve que ficar separado. E eu tinha que fazer as coisas. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não dou conta de usar essa máscara. Não dou conta com esse troço no meu nariz, não. E eu preciso de ir lá, levar comida para ele, servi-lo, né? Fazer um monte de sucos de... E eu tinha que ir muitas vezes lá no quarto e ele falava para mim, mamãe, não vem aqui. Eu fui, sabe? Fiquei com ele, fiquei com meu marido, eles ficaram comigo. Tivemos, de todos aqui, quem ficou pior fui eu. Tive uma falta de ar, gente do céu. Era como se eu estivesse debaixo de uma água, sabe? Não tinha como respirar, sabe? Mas eu clamei pro Deus que formou o meu pulmão. E o ar chegou no meu pulmão sem eu precisar ser entubada, né? Tomei todas as vacinas do Covid, né? Onde arrumaram aquela falação que você ia
Tava sendo chipado, tava sendo não sei o quê. Tomei todas, né? Todas as vacinas da Covid. Na última dela, que eu tinha tomado 3 de uma marca, da última eu tomei de uma marca diferente, eu fiquei ruim. Nossa Deus, foi dia 24 de dezembro, eu tava preparando uma ceia aqui pra casa com todos os meus familiares. Eu fiquei ruim. Sabe o que eu fiz? Se Deus, eu tenho uma ceia para preparar logo mais à tarde. Eu tomei essa vacina dia 22, dia 23 eu fiquei ruim, dia 24 eu só deitada, não conseguia levantar. E eu tinha tudo para preparar. Eu tinha um pernil de 9 quilos para assar, que eu que gosto de temperar e assar. Eu tinha toda uma maionese, salpicão, o arroz, o feijão, a farofa, a entrada, tudo para mim fazer sozinha, porque eu sou muito chegada em ajuda, não, né? Deus foi tão bom que trouxe a Dani, minha filha, que veio e me ajudou, e a noite de 24 tava tudo maravilhoso, sabe? Porque eu acredito no poder que tem a fé em Deus, sabe? Estou preocupada, deixa eu te falar uma coisa, que eu falei em outras coisas. Meu filho trabalha numa multinacional, eu não estou falando mentira pra você, eu não sento aqui pra falar mentira, entendeu? Eu também não tenho nem idade pra ficar contando mentira. Meu filho chegou, tem umas 2 semanas, e falou assim, mamãe, nos chamaram, eu acho que eu contei aqui em algum vídeo, chamaram ele, fizeram uma reunião com eles, e a firma falando que ia dar férias coletivas, então eu já estava com tudo pronto, férias coletivas pra ele, para eles, para todo o pessoal, iam fechar. E em janeiro, conforme a instabilidade que o país está passando, eles iam fechar a firma e todo mundo seria demitido, né? Meu filho comprou um carro o ano passado, o ano atrasado, ele tá pagando esse carro, né? O carro custou 45 mil, ele ainda tá pagando esse carro. Então ele deve ter pensado, meu Deus, né? E eu também pensei. Só que quando ele falou isso comigo, eu falei assim, meu filho, maior é Deus. Maior é Deus que está conosco, sabe? Então, ele não falou mais nada, né? E eu fui pra oração. Experimenta orar, gente. Experimenta clamar a Deus. Mesmo com esse governo horrível que vai entrar, nós temos que orar para que a nossa família seja resguardada do mal. Não, isso aí eu profetizo diante da palavra de Deus para você. Não vai te faltar trabalho, não vai te faltar comida, porque dos seus o Senhor cuida. Então, quando foi ontem, e eu já tava assim, ó, meu Deus, eu vou ficar 1 mês sem gravar nada, né? Pra plataforma nenhuma. Porque com meu filho aqui, sabe, eu fico meio assim, eu não sou uma pessoa vergonhosa, tímida, nada disso não, mas me poda, entendeu? Me poda. Então, assim, eu vou ficar 1 mês sem gravar, porque vai entrar de férias, mas clamando a Deus, mas com a certeza de que ele entra de férias. E eu orando a Deus pela firma, porque lá, meu filho é solteiro, mas lá tem pais de família, lá tem pessoas que é arrimo de família, que é o sustento da casa, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar, a colocar, escrevi o nome da empresa e apresentei para o Senhor. Sabe o que meu filho falou comigo ontem, 7 horas da noite? Ele tinha arrumado para ir pro culto, então ele chegou no meu quarto e falou, benção mamãe, tô indo pro culto. Ele falou assim, mamãe, chegou muitos pedidos e não vai dar férias coletiva para ninguém. Deus é fiel ou não é, gente? Deus é fiel. Com PT, com Bolsonaro, seja lá com quem tiver, dos seus, Deus guarda, sabe? Eu vim aqui abrir pra você e eu não tenho essa preocupação, não vou te seguir mais porque você é bolsonarista, não vou te seguir mais porque você é petista, eu não tenho desse problema não. Quer seguir, segue, não quer, não segue, eu também não sou nem novela, entendeu? Então, o negócio é o seguinte,
Se o governo for PT e for uma perda total, Deus guarda você. Se o governo for Bolsonaro, e eu oro a Deus, sabe, algumas pessoas vão ficar até chateadas comigo. Eu oro a Deus para que o presidente Bolsonaro se afaste. Deixa esse povo na mão do PT. Deixa esse PT Gente, tem coisas que a gente precisa pagar para ver. Entendeu? Deixa esse povo, essas profetisas carnal, esses pastores anátemas, né? Eles têm um cúmulo de dizer que as igrejas serão fechadas. Eu escrevi para um doido lá que falou isso, pois eu quero ver você ter peito para vir aqui fechar a igreja que eu frequento. Ela não abriu pela mão de homem, não. Ela não é a igreja de rebelião que Kleber Lucas representa, que outros crentinhos aí de igrejas de rebelião, de igrejas de heresias. Não, ela é uma igreja que foi aberta por Deus. Lá tem milhares e milhares e milhares de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, que não concorda, sabe, com imoralidade, que não concorda com o perverso, que não concorda com adultério, que não concorda com prostituição, que não negocia os seus valores, entendeu? Que tem por regra de vida, minha mão tá tudo preta de tinta, gente, releva. Que tem por regra de vida esse manual do fabricante, que é o manual do Senhor, entendeu? O nosso lema é: não somos daqui, não fazemos parte daqui, aqui não é o nosso lugar, sabe? Nós estamos aqui de passagem, daqui a pouco, num piscar de olhos, o Senhor vem buscar a sua igreja, mas uma igreja que não negocia valores, sabe? Eu não desejo de forma nenhuma, igual eu vejo na rede aí, as profetas do cão. O Brasil vai chorar, uma grande perda, né? Que isso é todo ano que eles falam isso, todo ano. Aqui, ó, eu choro por pessoas que eu conheço, por amigos, por pessoas da minha família, entendeu? Por pessoas que eu conheço, por muitas de vocês que me mandam mensagem, que eu oro por vocês. Tá querendo que eu chore pelo Erasmo Carlos? Gal Costa? Aquela outra lá do vôlei? Ou sei lá mais quanto? Oh, nem tinha que tive intimidade com esse povo. Tá querendo que eu chore porque cantor de funk morreu? Porque fulano morreu? Sabe? Eu choro para estar diante da presença do Senhor e apresentar diante dele como obreira que não tem do que se envergonhar e saiba manejar bem a palavra da verdade. Eu choro para isso, sabe? Para ser uma obreira que faz a obra do Senhor e para de enganar o povo com historinha, com mimimi, sabe? Então, eu queria dizer para você, lembre-se, este é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força, e operando Deus nas nossas vidas. Me explica? Qual vai ser o tolo que vai impedir? Ninguém. Então Deus abençoe você, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Um beijão.